Pronto, pessoal, já está gravando. Agora são 14 horas e 18 minutos. Hoje é dia 9 de janeiro de 2021. Para toda a turma que está tendo a primeira aula do retorno da disciplina após o recesso natalino, feliz ano novo. Espero que todo mundo tenha um ano novo com saúde, com tranquilidade, para a gente continuar trabalhando e sobrevivendo da melhor forma possível à pandemia. Hoje, vocês estão vendo que a gente tem um convidado. A aula passada, Tiago, a gente teve uma experiência bem positiva, que foi falar sobre populismos na América Latina. Essa é uma disciplina de História da América Contemporânea, aqui na graduação em História da Unifap, que a gente está experimentando, ao invés de fazer aquela disciplina baseada num viés cronológico, de eventos e como na história os eventos se distribuem consecutivamente, a abordagem que eu estou fazendo prioriza os problemas históricos, os grandes assuntos da história da América Latina na contemporaneidade. Então, olha só, vou mostrar para vocês um pouco do conteúdo programático de novo. O conceito de América Latina, oligarquias e populismos, o capitalismo na América contemporânea, o socialismo na América contemporânea, ditaduras e tiranias, desenvolvimento e desenvolvimentismo, liberalismos e novos liberalismos, culturas e identidades, lideranças e burocracias, o lugar do Brasil na América contemporânea. Quer dizer, o privilégio aqui é dado às questões temáticas. Até porque isso possibilita a gente, especialmente essa experiência que a gente está tendo, muito positivo, de convidar pessoas, para que a gente possa ter um diálogo fluido, em que a gente não tenha que estudar, por exemplo, como a Revolução Americana, ou como a Revolução Haitiana, ou como os populismos da década de 30, a gente se permite um pouco um trânsito mais arrojado. Claro que isso acaba perdendo a dimensão da factualidade, mas isso acaba permitindo a gente um trânsito mais arrojado do ponto de vista da capacidade de uma ontogênese histórica, né? Afinal de contas. Permite a gente fazer uma deontologia desses problemas e observar. A gente falou de populismos na última aula com o Yuri Kavlak, que é seu amigo também, um cara maravilhoso. E o Yuri, que é especializado em populismos, a gente foi falar do populismo hoje, do populismo da década de 30, do populismo na década de 60, do populismo do final do século XIX, do populismo na Revolução Russa. Então, a gente acaba criando a possibilidade de fazer remissões muito interessantes do ponto de vista da abordagem, né? E isso eu acho que, para uma modalidade de ensino como essa, num contexto como esse, me parece favorecer muito e criar a disponibilidade para que o cursista possa transitar. Então, eu queria já tomar esse gancho para apresentar a vocês o Tiago. Tiago Lued, ele é professor também da nossa universidade, Universidade Federal do Amapá, e ele está com a gente aqui hoje com a sua experiência, que eu vou descrever em alguns minutos, para falar sobre o papel, digamos assim, histórico do capitalismo na América Latina. Quem é o Tiago, né? O Tiago Lued Silva é professor da Universidade Federal do Amapá, do curso de Relações Internacionais. Ele é bacharel em Relações Internacionais pelo Centro Universitário da Bahia, especialista em Relações Internacionais na UFBA. Ele é mestre em Desenvolvimento Regional pela Unifap e agora faz doutorado em Desenvolvimento Sustentável do Trópico Úmido no NAIA, no Núcleo de Altos Estudos Amazônicos da Universidade Federal do Pará. Ele foi coordenador do curso de Relações... Ou ainda é, Tiago? Não mais. Não mais. Foi coordenador do curso de Relações Internacionais, foi diretor do Laboratório de Relações Internacionais e Geopolítica e pesquisa basicamente na área de defesa e militaria, além de assuntos na área de cooperação internacional e de internacionalização para o desenvolvimento. Tiago já foi diretor da editora universitária, já foi coordenador do Núcleo Estratégico Amazônia do Instituto Surear. Enfim, já tem uma série de experiências aí que são super importantes, que eu acho que aí já foge um pouquinho do tema, mas vocês podem conhecer na internet com facilidade. E o Tiago veio falar com a gente hoje sobre o nosso quarto tópico, do capitalismo na América contemporânea. Por que a gente está chamando o Tiago para falar sobre o capitalismo na América contemporânea? Porque esse é um assunto que, via de regra, não tem um viés analítico determinado. O que
que eu quero dizer com isso? Para a gente estudar um fenômeno tão abrangente quanto o capitalismo na América contemporânea, e eu poderia falar o mesmo do capitalismo na Ásia contemporânea, eu poderia falar o mesmo do capitalismo na África contemporânea, na Argentina contemporânea, no Panamá contemporâneo, no Amapá contemporâneo, eu poderia explorar várias unidades territoriais de referência para a gente poder explorar como o capitalismo ali incide. Por que eu estou convidando um internacionalista, que é o Thiago, e para falar sobre capitalismo? Porque me parece que o capitalismo surge, evidentemente, na história contemporânea, né, no nosso mundo ocidental, e toma forma mundo afora, como uma expressão moderno-contemporânea, como nós chamaríamos. Ou seja, é algo... Deixa eu ajeitar a câmera aqui, que eu acabei perdendo. Peraí. Apareceu uma aranhinha aqui, eu tive que espantar. Achei você, aranhinha. Rapaz, já pensou? No meio da aula aparece um bicho? Mas acontece isso, né? Teve uma aula que eu dei na Unifap, Thiago, que apareceu uma barata d'água no meio da sala. Não é emocionante? E barata d'água é a primeira vez que eu ouço, né? Gato e cachorro é comum. Não, teve barata d'água. Imagina uma barata d'água voando dentro da sala de aula. Você já pensou uma barata d'água voando dentro da sala de aula? É uma emoção daquelas, né? Pânico total. E o barulho dela num ambiente fechado é mais alto do que eu sabia, viu? Vamos lá, o que eu dizer para vocês? Desculpem a pausa. Eu dizia que o fenômeno do capitalismo é um fenômeno moderno contemporâneo no Ocidente e que se expande, inclusive esse é um dos traços distintivos, para falar em termos históricos, da contemporaneidade, é o extrapolar do que modernamente emerge como um modo de produção, modernamente, tanto que alguns autores que discutem a validade heurística da teoria da dependência, como, por exemplo, Ernesto Laclau, no seu debate com André Gunder Frank nos anos 70, dizia que existe um enorme problema teórico a se discutir, que é o problema da concepção do capitalismo como modo de produção ou modo de circulação. O que é o capitalismo? Ele é uma forma de produzir excedente através da extração de mais-valia por parte de alguém que se apropria dos meios de produção, segundo Marx? Ou o capitalismo tem uma perspectiva mais sistêmica do que especificamente produtiva? O capitalismo, em algum momento, na medida em que extrapola as fronteiras do Estado Nacional e ganha o mundo, especialmente com as condições tecnológicas decorrentes da segunda Revolução Industrial, a primeira também, mas muito em função da segunda Revolução Industrial, o capitalismo deixa de ser apenas um modo de produção nacional, territorialmente localizado e circunscrito, e se torna um sistema mundial que galvaniza as condições para que a gente tenha, nas duas últimas décadas do século XIX, a expansão neocolonial, inclusive com um potencial de alcance, de penetração, de capilaridade, cartografias novas são inventadas em função disso. O que é o capitalismo, então? Ele é um jeito de fazer ou ele é uma grande moldura das relações humanas no contexto do final do século XIX e até o final do século XX? E quem sabe até o final do século XXI? Há alguns autores que falam em algo muito típico dos fins de século, né, das determinações de fim das grandes eras, que nós estamos num pós-capitalismo. Alguns argumentam que o pós-capitalismo é, por exemplo, a pejotização, a uberização, a dissolução das relações contratuais de trabalho, a pulverização da ideia de propriedade das forças produtivas, dos meios de produção por parte das burguesias nacionais no terceiro mundo ou no mundo subdesenvolvido, e o mundo se transformando em uma nova conjectura de relações onde nós temos os países emergentes, forçaria a gente a prever uma maior volatilidade e mobilidade de capitais, o que faria com que as burguesias nacionais fossem abalroadas e criasse apenas uma grande circulação de capital internacional, o que é uma hipótese de trabalho bastante consistente e coloca em xeque a ideia de que nós temos periferias dependentes, mas nós teríamos, na verdade, um grande sistema baseado em relações onde há concentração e dispersão de renda, de forma ordenada ou não, e com uma liquidez muito grande, o que vai muito ao encontro do que o Manuel Castells descreve como a moldura do Estado-rede, né? Quer dizer, nós temos um leque de discussões muito grande para... Vejamos só, a gente está tentando fazer isso aqui numa discussão de 1 hora e pouco, 2 horas, né?
Mas o que a gente vai perceber é que discutir o papel do capitalismo no mundo pode ser um curso de graduação inteiro, mais um doutorado, com alguma tranquilidade, e talvez eles não esgotem. Porque aqui a gente está lidando com uma dinâmica produtiva, que eu acho que esse talvez seja o primeiro ponto mais... um aforismo que eu vá poder utilizar, Tiago, antes de chamar você para conversar, que seja mais distintivo, né? Quer dizer, eu vou asseverar algo bem categoricamente. O modo de produção capitalista surge como modo de produção, mas ele se transforma imediatamente, do ponto de vista das relações com as burguesias nacionais, e isso eu estou falando intrinsecamente do século XVI e XVII, como uma força revolucionária. Sem dúvida alguma. Ele promove uma revolução nos estados, na medida em que ele dissolve a capacidade de manuseio e de manipulação das instâncias produtivas, dos aparelhos, dos dispositivos, e decorrentemente das dinâmicas que pertenciam antes às coroas, ao Estado, historicamente, e lança a mão, dizendo, uma dinâmica que ela é revolucionária por quê? Porque ela possibilita a pessoas que não faziam parte daquela... Tem um termo horrível, né, que são os estamentos, que é uma coisa pré-moderna, né? Digamos assim, os estamentos como compreendido como as cortes, como o Estado que era baseado no antigo regime, no privilégio das cortes e das dinastias em organizar toda a sociedade, inclusive a produção. Quando o capitalismo proporciona alguém que não necessariamente é alguém pobre, pode ser alguém que realmente já tinha posses e apenas converte a liquidez e a dinâmica, a mecânica do seu processo de relacionamento com a produção, de um modo emerge a classe burguesa, com tudo que representa a emergência de uma classe burguesa forte. Então, os excedentes de capital passam a flutuar em instâncias cujas quais não necessariamente flutuavam no antigo regime. E isso começa a quebrar o monopólio dos privilégios reais, né, sobre o capital, seja ele qual for, no interior de uma economia nacional. E eu diria que há um segundo momento em que o capitalismo é revolucionário. Quer dizer, se há algum tipo de instância de two-step, né, de passo 1, passo 2, do capitalismo que, num primeiro momento, é uma força revolucionária produtiva, nacional ou regional, e assume, num segundo momento, com a ampliação das condições tecnológicas, com o que Lenin descreveu naquele clássico livrinho do Imperialismo, Etapa Superior do Capitalismo, quando o capitalismo necessita de mão de obra mais barata, necessita de matéria-prima mais barata, necessita de novos mercados consumidores, empreende o esforço em se internacionalizar. E eu acho que esse segundo momento, dado o fato que ele está circunscrito dentro do que os manuais históricos, Tiago, concebem como uma história contemporânea, Tucur, uma história mais ou menos das revoluções atlânticas, 1776, Revolução Americana, 1789 francesa, 1792 na França. Talvez quem queira ser um pouco mais seguro na sua demarcação vá recorrer às ondas de independência das Américas. Nós poderíamos dizer que na América contemporânea, a descolonização das Américas, que vai aproximadamente dos 1800 aos 1820, 30, são o arco de transição da modernidade para a contemporaneidade nas Américas, né? Poderíamos dizer isso, eu ousaria dizer. Nos interessa muito mais o capitalismo nesse segundo momento. O capitalismo como uma força revolucionária do ponto de vista da capacidade que ele tem em subsumir, em impor condições às economias coloniais que modernamente eram economias que se desenvolviam na direção de uma inserção no capitalismo. Isso permitiria a gente, se essa hipótese, eu vou deixar você muito à vontade, Tiago, daqui a pouco, isso permitiria a gente fazer uma reflexão muito peculiar, que é a seguinte: é a reflexão a respeito do quanto, no contexto do século XIX, especialmente durante a primeira metade do século XIX, pré-revolução industrial, portanto,
nós podemos falar na América Latina ou na América do Sul? A gente discutiu esses nomes a fundo na primeira sessão. O quanto essa América, ela é de fato capitalista ou não, ou ela está se tornando capitalista. Então, nós temos a emergência, eu lia muito essa semana e pensava muito essa semana, num personagem histórico que não sai da minha cabeça no Brasil, que é o Barão de Mauá, que para mim é uma das grandes biografias da história do capitalismo, talvez a grande biografia da história do capitalismo brasileiro, para pensar que Barão de Mauá já foi um espasmo, não é? Beleza, pessoal. Após o probleminha técnico que a gente teve, agora são 14h44. Menos de 10 minutinhos depois, a gente já retorna com o Thiago naquele mesmo regime de trabalho que a gente tem. Ele vai falar com a gente, vai conversar. Pontualmente eu vou ajudar provocando uma questão ou outra e vocês fiquem à vontade. Thiago, o tempo é seu, tá? Trabalhe com a tranquilidade que você precisar. Tá legal? Ok. Bom, deixa eu agradecer. Eu vou ficar primeiro. escondidinho aqui, tá, amigo? Tranquilo. Quero te agradecer agora que estamos gravando. A gente falou em off, mas agora de novo eu quero te agradecer, Thiago. Você, como um profissional fora de série, uma pessoa muito bacana. E além de tudo que você tem de bom no seu trabalho, está cedendo seu tempo para a gente de uma forma muito gentil e generosa. Eu só tenho que te agradecer. Que isso, eu que agradeço. Eu sei que parece ser pro forma e de praxe em atividades acadêmicas, esses prolegômenos agradecetivos, mas falo com sinceridade, que para mim é uma satisfação estar com o Daniel mais uma vez. A gente já tem 6 anos juntos na Unifap, e poder contribuir com o curso de História pela primeira vez, né? É a primeira contribuição ao curso de História, e eu acredito que tem uma proximidade muito interessante da graduação em História com a graduação em Relações Internacionais, que é onde eu ensino. É com base nessa expertise de internacionalista que eu gostaria de endereçar o assunto, de trabalhar com o capitalismo na América Latina contemporânea, mas a partir do ponto de vista das relações internacionais. É claro que a gente não pode fugir da reflexão histórica, e se não todas as ciências sociais, pelo menos, mas as relações internacionais, com certeza, tomam o método histórico de empréstimo para poder fazer suas análises políticas, econômicas e sociais. Então, obviamente, a gente vai ter que transitar pelos meandros da história e perceber determinadas relações em momentos históricos e atuais para compreender o capitalismo na América Latina, mas o foco que eu gostaria de dar é de uma possibilidade de transformação sistêmica, e a gente trabalha muito com o sistema internacional, nas relações internacionais, ou com a própria reflexão do professor Daniel, de que o capitalismo se apresenta, pelo menos no início, como uma força revolucionária, e depois, talvez, como uma força reacionária, para não permitir outras revoluções sobre o próprio sistema, ou um outro modo de produção surgindo a partir das entranhas do capitalismo, para pensar como esse capitalismo se apresenta na América Latina, mas na América Latina cuja lógica de interdependência, de integração e de cooperação entre os países do Sul, entre os países latino-americanos, se apresenta de forma característica. Diga, Daniel. Não, eu queria aproveitar para temperar ainda, mas botar mais sazon ainda nessa ideia do capitalismo como força revolucionária. Eu acredito que modernamente ele é uma força revolucionária e contemporaneamente ele também é. Eu dissocio aqui muito tranquilamente a ideia de que revolução é algo necessariamente benéfico. Há processos revolucionários que não são evolutivos, que são regressivos. Então, a inserção global das economias coloniais das Américas à luz do modo de produção e depois do sistema de circulação capitalista, ela é revolucionária porque ela promove, por exemplo, não só a inserção econômica óbvia e natural de capitais e de recursos, de mão de obra, de emprego, tudo aquilo, mas ela é revolucionária porque ela promove
justamente uma revolução na estrutura social. O que não ocorre, e eu acho que o Luiz Extensoro é bem categórico sobre isso no texto do trabalho dele, mais falando com os alunos, né, é que o capitalismo na América Latina ele é uma força revolucionária, mas regressiva. Claro que isso também é um debate enorme, porque vai ter gente que vai alegar, tudo bem, gerou exército de mão de obra, mas melhorou as condições sociais do ponto de vista tecnológico, sanitárias, etc. Outros vão dizer que não. Mas eu continuo defendendo essa tese, Tiagão. O capitalismo ele é revolucionário. Ele só não é bonzinho. Muito pelo contrário. Ele não perdoa, não. A própria capacidade de transformação e de adaptação do sistema para se manter enquanto modo de produção, né, sugere qualquer coisa de revolucionário, né, ainda que a direção para onde a revolução aponta não seja necessariamente a mesma que apontou quando eles suplantaram o antigo regime, né. Então, nesse sentido, eu compreendo aí como o termo revolucionário entra na discussão. Para poder falar sobre isso, e o que eu estava dizendo é que, ao analisar todo esse contexto do que é o capitalismo contemporâneo, no mundo globalizado, interdependente, marcado na América Latina por sucessivas tentativas de aproximação, pelo menos desde um modelo nacional desenvolvimentista dos anos 50 para cá, porque a partir dos anos 50, a gente teve nos países latino-americanos uma série de adoções estratégicas de um nacional desenvolvimentismo, que eu diria que foi bem sucedida, que se baseava na parte econômica do desenvolvimento, na teoria econômica estruturalista, nas contribuições depois da CEPAL. E aí vai ter um revés, a gente tem um movimento cíclico, né, nesse sentido, historicamente falando, porque dos anos 50 aos anos 70, até o fim dos anos 80, a gente teve um sucesso de nacional desenvolvimentismos, depois, por conta de anos de uma crise da dívida, combinada com as altas taxas de inflação, precisou de uma reflexão em torno dessa estratégia, né, uma redefinição do que seria essa estratégia, e aí a substituição dela veio pelo consenso de Washington, que vai aplicar uma ortodoxia convencional, que é uma estratégia que vem lá da desregulamentação dos mercados, altas taxas de juro, câmbio sobrevalorizado, que acaba não funcionando muito bem. Bom, pelo menos na prática não funcionou. O último bastião de que isso funcionaria para a América Latina foi o Chile, e no ano passado a gente já viu o povo chileno nas ruas dizendo que não funcionou. E depois a gente volta, depois das crises financeiras que o México passou, o Brasil passou, a Argentina passou, isso entre os anos 90 e início dos anos 2000, um retorno da esquerda, que algumas pessoas chamam de onda vermelha ou marola rosa, que o vale, mas a partir do início dos anos 2000, a América Latina volta para uma tentativa de desenvolvimentismo, de uma estratégia nacional de desenvolvimento. E todos esses movimentos, sejam esses momentos cíclicos históricos de ter ondas políticas mais à esquerda, ondas políticas mais à direita na América Latina, geraram, sob o ponto de vista do capital internacional, e a gente está falando da ponta de lança da globalização, do neoliberalismo, que são essas transformações que o sistema capitalista que veio no modo de produção, quer dizer, o modo de produção mesmo, né, mas que veio de um capitalismo comercial, para um capitalismo industrial, para um capitalismo financeiro e monopolista. Nessa fase atual, a gente precisa entender como os países do sul global, ou como os países latino-americanos, no caso em particular, na periferia do sistema, alguns dos quais o professor Daniel já tinha chamado a atenção para a possibilidade de pensar se a América Latina estava efetivamente dentro do mundo contemporâneo sob o ponto de vista desse capitalismo atual, e aí eu não sou tão otimista em afirmar que sim, para todo o conjunto da América Latina, que guarda discrepâncias enormes entre os países, mas que a fase da acumulação de capital e do desenvolvimento de uma indústria, pelo menos o Brasil, a Argentina, o México, talvez o Chile, a parte e não mais do que isso, sabe? No resto da América do Sul, pelo menos, a gente vê um desenvolvimento tardio do capitalismo, e aí a forma com que eu gostaria de fazer essa reflexão é a partir das possibilidades
de olhares internacionais que transitam pela integração regional e pela cooperação internacional. Só que para antes de fazer essa discussão, eu acho que é preciso decompor, ainda que brevemente, eu vou fazer de forma lacônica, porque sei que na disciplina, nas aulas anteriores, vocês já passaram por uma reflexão sobre o que é o capitalismo, o que é a América Latina, mas que, como discussão preliminar, é importante que fique claro, se a gente vai falar de capitalismo na América contemporânea, o que é o capitalismo, o que é essa América, que a gente vai refletir, e o que é esse contemporâneo, né? De trás para frente, começando pelo contemporâneo, o contemporâneo nas grandes divisões históricas, né, é da Revolução Francesa para cá, ou como o Daniel mais acertadamente colocou, das revoluções atlânticas para cá, né? Então, se a gente pegar aí o finalzinho do século XVIII até os dias atuais, a diferença de olhar o contemporâneo como aquilo que vem depois da Revolução Francesa, mas aquilo bem mais contemporâneo, mais atual, do século XX para cá, vai ter uma diferença aí do finzinho do século XVIII e o século XIX. O próprio professor Daniel já adiantou que é difícil pensar na América Latina como um sistema de estados capitalistas, ainda que o capitalismo já estivesse desenvolvido no fim do século XIX, né? Na sua segunda revolução industrial, é difícil pensar que os países latino-americanos estivessem nesse contexto, porque não estavam. Eles eram colônias, e bem acertadamente o professor Daniel chamou a atenção, a gente ia ter que falar alguma coisa sobre essa definição da América Latina, da América Espanhola e dos países latino-americanos efetivamente. E então a gente pula esse contemporâneo do fim do século XVIII, porque ali eram só vice-reinados, para o século XIX, que é quando efetivamente os países vão começar a surgir na América Latina. Entre os anos 1810 e 1820, o Brasil, de forma mais atrasada do que os demais, exceto a Bolívia, que foi em 1825, mas a declaração de independência, as guerras de independência vinham pelo menos desde o início do século XIX, e o Uruguai, obviamente, porque ficou independente do Brasil, né? Saiu da província cisplatina e virou Uruguai, mas todos os outros, pelo menos, vieram antes. Na América Central, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicarágua, El Salvador, estou citando aqui os países da República Federal Centro-Americana, né? Aquela criada todos na mesma data, 15 de setembro de 1821, e que depois foi dissolvida 15, 16, 17 anos depois. Mas a gente não tem por que falar de contemporâneo do capitalismo na América Latina no século XIX. Então, a gente está falando ainda, quer dizer, no início do século XIX, de países que estão se formando, e obviamente se no século XX não tinham feito a sua acumulação de capitais, é óbvio que no século XIX não tinham feito. Então, a gente pula historicamente para o contemporâneo como mais atual, como do século XX para cá, mas sem deixar de perceber a importância que teve nessa transformação política de colônia para país independente, o Brasil como império e todos os demais como repúblicas, a forma com que, ao longo dos anos 1800 e alguma coisa até o século XX, do século XIX ao século XX, foi construída a economia, as relações sociais. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente pensa o capitalismo, e aí eu vou decompor na primeira parte, né, do capitalismo, como um sistema econômico que é definido na economia, o sistema econômico é definido por um modo de produção que baseia a economia de um país. E modo de produção é a maneira de produzir, levando em consideração 3 aspectos essenciais: o grau de tecnologia, a forma de distribuição do produto social e o conjunto de regras morais, legais e religiosas que você pode interpretar aí como cultura, se quiser, embora não seja esse, nem a partir de Taylor o conceito de cultura, mas esses 3 elementos são importantes para analisar os modos de produção, né? Se a gente quiser pegar aí modo de produção primitivo, asiático, escravista, feudal, capitalista, e aí na leitura de Marx ainda teria um socialista, meio caminho para o comunista. O capitalismo como essa força revolucionária, aqui sim, sem sombra de dúvida,
surge como um pré-capitalismo, um capitalismo comercial, e se transforma, na verdade, surge de forma revolucionária, porque precisa quebrar as estruturas do antigo regime, e isso não seria possível sem uma revolução, não seria possível combater do lado político o absolutismo monárquico, do lado econômico o mercantilismo, sem uma transformação radical. Então, já partimos do pressuposto que a primeira grande revolução está aqui, na própria instalação do sistema, do modo de produção capitalista, e aí ele continua sendo revolucionário. Agora eu entendi o conceito de revolução que o Daniel traz. Porque ele se transforma, ele se adapta, ele acumula capital, com particularidades muito específicas. A gente ainda está falando da Europa, veja que isso aí é anterior a esse contemporâneo, né? Na Inglaterra, os cercamentos dos campos, e uma série de particularidades específicas que vão dar, sei lá, o nome de bulionismo ao mercantilismo espanhol, ou colbertismo ao francês, mas que vai ter uma série de transformações que vão levar o capitalismo comercial à sua fase industrial, do industrial à sua fase financeira, e, enfim, chegamos ao capitalismo enquanto sistema ou modo de produção que se organiza, como o Daniel chamou a atenção, de maneira a se basear na propriedade privada, desses meios de produção, né, na busca pelo lucro, mas que era percebido no início como um sistema, nesse sentido, mais uma vez, revolucionário, porque ele era um sistema de classe, não era um sistema que esclerosava em casta, como era a ordem feudal, por exemplo. Então, esse capitalismo que se transforma, chega nos países que se tornam independentes somente no século XIX, com uma realidade muito distinta. A gente já tem uma lógica de um centro, que são os países do norte, que são os países que acabam se tornando as metrópoles, que eram as antigas metrópoles desses países que se tornam independentes na América, especialmente a Espanha, a França, se a gente for falar do Haiti, Portugal, no caso do Brasil, mas Portugal já tinha deixado de ser potência há muito tempo, e a Grã-Bretanha, né? Para falar dos demais países na América, e a América como um todo agora, que tiveram a influência da colonização europeia. Quando esse capitalismo chega na América, ele chega em países ainda fragilizados, ainda, na verdade, ele já chegou enquanto os países não eram países, eram colônias, mas quando os países se tornam países, a relação entre a posse dos meios de produção e a maneira de produzir das antigas metrópoles vai causar um efeito direto sobre a possibilidade de desenvolvimento ou a impossibilidade de desenvolvimento dos países que agora se tornam independentes. E veja que mesmo depois de independentes, a relação pode ser tal que a dificuldade de ascensão a uma fase superior do capitalismo fica totalmente impossibilitada. Eu vou dar um exemplo fora da América Latina, para vocês verem que não é só aqui. Se você pegar o Magrebe africano, por exemplo, que é aquela faixa territorial que fica ao sul não, o Magrebe é o norte da África. Eu estou falando da região do Sahel ali. Todas as ex-colônias francesas, Camarões, Senegal, Mali, Mauritânia, todos eles tiveram colonização francesa, mas sofrem até hoje as limitações de terem sido colônias francesas por conta da atuação do Estado francês na região. Thiago, oi. Só para mostrar para eles onde é que é mais ou menos o Sahel, posso projetar aqui? Sim, claro. Rapidinho, ó, só para vocês terem uma ideia. Vamos lá. Onde está aqui a telinha para apresentar agora, ó. Isso aqui é a região do Sahel, tá? É uma região que ficaria compreendida acima ou logo acima do Triângulo de Ouro, né, Thiago? Isso. Que é essa. Vocês estão vendo meu mouse? Sim. Essa região aqui do Triângulo de Ouro. Aqui em cima é o Magreb mesmo. Aqui é a região do Chifre da África. Aqui é a bacia do Rio Congo, tá? E essa parte aí ao sul do Sudão é toda de savana, né, sudanesa.
Por conta da bacia do Congo, da região dos lagos aqui, dos grandes lagos africanos. E ao sul, realmente, é a região do sul africano, a África Austral. Só para temperar, Tiagão. Essa região daí, já que está aí no mapa, Senegal, Mali, Mauritânia, são todos países... Eu vou projetar de novo, pensei que você fosse são todos países de colonização francesa. Todos países cuja atuação na política externa francesa atual, inclusive com intervenções, gera uma impossibilidade de desenvolvimento e uma dependência muito grande. Todos aí, ó, Senegal, Mauritânia, Mali, Níger, Chad, todos os ex-colônias francesas, né? Até porque é curioso, né, Tiago, que ao contrário de Portugal, bom, também só dá para falar em descolonização portuguesa nos anos 70 do século XX. Foram depois até do que esses aí. A descolonização francesa e a descolonização inglesa, claro, na Ásia nós tivemos alguns casos mais severos e na própria África também, onde a descolonização foi feita através de conflitos civis militares, né? Quer dizer, onde a gente teve uma insurreição contra a coroa britânica e contra a presença francesa. Mas, nesse caso aqui, alguns desses países, inclusive, mantêm uma relação ainda muito próxima com a França e com a Inglaterra, né? Na Inglaterra, Commonwealth, na França, francofonia. Há alguns anos, a comunidade dos países de língua portuguesa tentou ser algo parecido com isso, né, Tiago? A CPLP, verdade. Pois isso era só para dar um exemplo de como essas relações que se estabelecem entre metrópoles e ex-colônias, num segundo momento, para as metrópoles de desenvolvimento do capitalismo, mas primeira para as ex-colônias, então países independentes, é uma lógica de exploração e de percepção econômica distinta, que não vale só para a América Latina, vale também para todas as descolonizações que a ONU, inclusive, ajudou a fazer na África e na Ásia. E isso aconteceu lá e acontece aqui também. Aqui, ao contrário do que acontece na África, a gente teve essa fase de expansão econômica, de acumulação de capitais e a possibilidade de levar o capitalismo a outras fases, o que não foi possível em outros lugares. Então, nesse particular, a América do Sul tem uma capacidade diferenciada de percebermos como o capitalismo vai se apresentar por aqui. Até aqui tudo bem? Se tiver qualquer dúvida, qualquer pergunta, esteja à vontade. Perfeito. Bom, isso aqui era só para decompor essa questão de América Latina, de contemporâneo e de capitalismo, para a gente chegar no contemporâneo de fato do século XX, nas expressões que esses países sul-americanos e latino-americanos têm no século XX em relação ao sistema econômico e de que forma uma leitura internacionalizada disso, de um capitalismo que agora não é mais só industrial, mas financeiro, que está integrado e que está totalmente colocado no mundo de forma globalizada, né? Quando a gente pensa o capitalismo contemporâneo em sua fase globalizada, a gente já está falando de um capitalismo que atinge a todos e que a própria reprodução do sistema tem como pré-requisito a observância do sistema internacional de estados, de quem são os países que estão no centro, quem são os países que estão na periferia, porque tudo isso vai se desenhar a partir de Bretton Woods. E aí a gente, já no século XX, vai para o pós-guerra. A rigor ainda não era o fim da guerra, da Segunda Guerra Mundial, mas já era um encaminhamento para o fim, né? As conferências de Alta, de Potsdam, mas quando se começa a pensar em uma nova estrutura para o mundo depois da Segunda Guerra, a estrutura econômica que se desenharia ali em Bretton Woods, nas cercanias de Bretton Woods, vai fazer com que o sistema internacional seja muito particular nesse caso. Vejamos, não sei o quanto vocês estão familiarizados com esse momento histórico, então eu falo alguma coisa, mas passo de forma mais rápida, porque não é a intenção me deter aqui.
É só para dizer que... Não, fica tranquilo, porque realmente essa é uma das coisas que a aula, digamos, remota proporciona. É que quem não entendeu alguma coisa, claro, pode tirar dúvida na hora, isso é natural, faz parte, é muito bem-vindo, porque ajuda a gente a expandir o debate. Mas, por outro lado, a aula fica gravada e a pessoa pode fazer consultas também na internet, pode mandar e-mail para mim. Nós temos um grupo de WhatsApp que eu coloco à disposição deles para eles receberem informação. Eles podem me procurar pelo WhatsApp para tirar dúvida, de uma tal forma que liga o motorzão mesmo, passa a quinta. Depois o pessoal que não entendeu, pede para diminuir, faz pergunta, ou então depois, quando for para o YouTube, pode fazer suas interações com o conteúdo. Então, beleza. Bom, depois dessa digressão entre os séculos XIX e XX, a gente chega no momento em que o sistema financeiro internacional vai ser desenhado. Estamos falando de um capitalismo não mais comercial, não apenas industrial, quando ganha escala, mas quando se financiariza. E esse processo de financiarização do capital vai gerar uma arquitetura para o sistema financeiro e o sistema econômico mundial muito característica. E ela é baseada em países que estão no centro e países que estão na periferia. Essa vai ser a leitura da teoria da dependência depois. Mas vejam, o que acontece em Bretton Woods? Os países vencedores da guerra, portanto, aqueles que tinham direito aos espólios da guerra. Não é à toa que, por exemplo, o Getúlio Vargas fez absoluta questão da participação das tropas brasileiras na Segunda Guerra Mundial, engajamento formal no combate, que os Estados Unidos, aliás, eram contrários, queriam que o Brasil fosse apenas um ponto logístico de apoio para as tropas aliadas, mas que o Brasil fez questão de participar efetivamente da guerra, como efetivamente participou, e teve direito de participar das conferências que punham fim à guerra e que desenhavam uma estrutura para o que seria o mundo pós-guerra, né? Então, lá em Bretton Woods, o Brasil estava presente na conferência, porque teve esse direito, mas não era exatamente um grande representante ou um país de destaque naquele momento. O que eu quero mostrar é que ali foi desenhado o sistema financeiro internacional. E esse sistema financeiro internacional estava baseado em instituições que iriam ajudar a regulá-la, como a Organização Mundial, na verdade, o GATT, né? Porque a Organização Mundial do Comércio é só dos anos 90, quando, enfim, consegue todas as assinaturas para ratificar. Não substitui o GATT, mas as estruturas criadas em Bretton Woods, o GATT, o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional. A gente está falando de um sistema que tem suas instituições para dar o apoio, mas que foi moldado a partir da utilização do dólar como moeda franca de utilização por todos os países. Então, os Estados Unidos seria o país financiador desse sistema econômico, desse sistema financeiro internacional, por utilizar a sua moeda nacional, né? Então, o dólar era, ao mesmo tempo, a moeda nacional americana e a moeda de troca internacional no comércio. Isso aqui criou uma estrutura que fez com que, ao longo dos anos 50, 60 e 70, não tivesse muito problema, e aí, trazendo para a América Latina, que eu falei de um nacional desenvolvimentismo que funcionou nos mesmos anos 50, 60 e 70, ainda que sem o recurso de aplicação como o Plano Marshall para os países da reconstrução dos países europeus, ou do Plano Colombo no Japão, mas a quantidade de dinheiro disponível no mundo naquela época era tão grande que o empréstimo era quase que uma obrigação, né? As taxas de juros eram tão pequenas, embora tivesse um asterisco de letras miúdas lá embaixo, fizeram com que os países buscassem esses recursos para poder se desenvolver, para poder fazer com que as suas indústrias, para poder fazer com que o capitalismo, enfim, pudesse avançar nesses países. E aí os países tomaram dinheiro, e é por isso que desse asterisco que falei agora há pouco, vem a crise da dívida dos anos 80, porque a coisa funcionou bem até os anos 70, e aí vem a desvalorização unilateral do dólar em relação ao lastro que tinha de ouro no Fort Knox lá americano. Então, o Nixon, que era presidente acho que desde 69, em 71, ele desvaloriza o câmbio, porque havia uma total conversibilidade de dólares em ouro. Foi assim que os Estados Unidos financiaram o sistema, né? Antes da Segunda Guerra, tinha um sistema Libra-dólar,
ou libra, dólar, ouro, mas que a Grã-Bretanha cai fora da jogada e fica só o sistema dólar-ouro, e que haveria uma paridade de 35 dólares para cada onça Troy de ouro, depois é desvalorizado unilateralmente, e depois acaba com a regra do jogo sem botar nada no lugar. É aqui que eu quero chegar. Forma-se então, só recapitulando, para chegar novamente nesse ponto. Depois da Segunda Guerra, os países vencedores criam um sistema financeiro baseado na utilização do dólar como moeda internacional, que tem suas instituições para dar suporte, essas instituições que falei, o GATT, o FMI, o Banco Mundial, o Banco de Integração, o Banco de Desenvolvimento Internacional. E a gente chega no momento em que os países centrais do capitalismo criaram uma estrutura que vai buscar a manutenção do status quo. Foi aqui que eu falei que ele passa a ser, de alguma forma, não mais revolucionário, mas reacionário, por conta da implementação de medidas que forçam a manutenção do status quo entre países desenvolvidos e países que buscam o desenvolvimento, né? Então, a gente está falando aqui, por exemplo, da criação de uma divisão internacional do trabalho, mantém o status quo entre a diferença dos termos de troca, né? Então, quando se cria esse modelo de sistema financeiro no mundo, em que o capitalismo se transforma mais uma vez, aí a gente vai vendo aquelas oscilações que eu mencionei mais cedo, somado a outros eventos de ordem geopolítica, como, por exemplo, o choque do petróleo, depois a Revolução Islâmica, que tem um segundo choque do petróleo, primeiro choque em 73, depois em 79, vão gerar um desacerto nas contas dos países latino-americanos, a crise da dívida nos anos 80, e ao final de quase uma década de dívida, alguns países decretando moratória, aqui a gente fazendo o mesmo, acho que em 85, com o Sarney, se não estou enganado. A gente chega no momento em que a América Latina resolve mudar de áreas, né? Sai de um projeto de desenvolvimento e entra no consenso neoliberal, que, curiosamente, embora fale muito sobre a não participação do Estado, vai ter o Estado como principal indutor do neoliberalismo, né? Então, a gente chega nos anos 90 com uma transformação econômica, de uma apresentação totalmente diferente no capitalismo latino-americano, que é essa guinada para o neoliberalismo, e que vai ser bem diferente, e o professor Daniel falou que a gente poderia ter um semestre inteiro só de capitalismo contemporâneo na América Latina. Se fosse o caso, em cada aula a gente discutiria como isso aconteceu em cada um desses países, porque a maneira com que o Brasil, por exemplo, entra no mundo neoliberal, com Collor sendo eleito, e antes de tomar posse, a posse ainda era em março, ele viaja aos Estados Unidos para comunicar a decisão dessa liberalização econômica que o Brasil ia passar, é bem diferente da forma com que a Argentina faz, e que, aliás, esse conjunto Brasil-Argentina é muito diferente da maneira com que México e Chile entram no mundo neoliberal. Então, a gente tem um modelo desenvolvimentista de capitalismo na América do Sul, no século XX, dos anos 50 até o fim dos anos 80, até os anos 70, gerando ganhos de produção, gerando desenvolvimento, gerando aumento considerável nos índices econômicos e no PIB desses países. E aí a gente cai para um modelo de crise da dívida, de hiperinflação, que a inserção na ordem seguinte, que é a neoliberal, foi totalmente diferenciada entre os países, o Chile e o México fazendo antes, aplicando políticas do consenso de Washington, mas com características específicas que geraram, em um primeiro momento, um nível de desenvolvimento nesses países, o que não aconteceu nos demais. Por isso, por muito tempo, o Chile foi modelo de como desenvolver uma economia liberal, né?
E aí depois a gente vê que nada disso funciona, e nos anos 90, no fim dos anos 90, no início dos anos 2000, a gente volta de novo para governos de esquerda que tentam impor um novo modelo, uma nova estratégia de desenvolvimento do capital. E veja, eu não estou falando de governos de esquerda que apontam para o socialismo, talvez com exceção do governo de Hugo Chávez na Venezuela, que tem lá as suas particularidades também. Os demais países, e eu vou tomar de empréstimo aqui o exemplo brasileiro, não vai fazer uma guinada total à esquerda, por isso que eu disse que alguns chamaram de onda vermelha, falou em marola rosa, né, porque os governos de esquerda no Brasil, de 2003 para cá, quer dizer, eles mantiveram a ordem econômica capitalista e implementaram junto a ela uma série de transformações de ordem social. O que é isso, se não a ideia de terceira via? Não estou dizendo que, vejam bem, não estou dizendo que o governo da esquerda na América Latina buscou a terceira via, mas na prática foi o que eles fizeram. Para quem não está familiarizado com a terceira via, é uma corrente que surge, eu não tenho certeza se dentro da social-democracia, mas se não foi lá, pelo menos ganhou corpo dentro da social-democracia. Foi sim, Tiagão, foi sim, até do Anthony Giddens. Sim. Acaba sendo promovida por esses partidários do liberalismo social, né? A ideia do Giddens, por exemplo, era de tentar reconciliar os posicionamentos econômicos tradicionalmente associados à direita com a esquerda naquela ideia de políticas sociais progressistas, né? Então, não é que era exatamente uma forma de juntar a esquerda e a direita, mas de sugerir propostas que fossem complementares ao liberalismo econômico de um lado e ao socialismo de outro, né? É o que deu origem ao nosso presidencialismo de coalizão, né, Tiago? Exatamente. É o que cria o centrão, né? Isso. Que no início era visto como centro-esquerda e que agora está muito mais identificado como centro-direita, né? Pronto, pois é isso daí. Essa é uma leitura de referência, aliás, e eu posso, aliás, deixar referências de leitura, se vocês tiverem interesse, já que o professor Daniel colocou aqui o Anthony Giddens para falar da terceira via, para perceber essas particularidades que eu disse que se tivéssemos uma disciplina inteira e pegaríamos país por país para falar de como o neoliberalismo, por exemplo, entrou na América Latina. Tem um livro organizado pelo Emir Sader e pelo Pablo Gentili, chama Pós-Neoliberalismo, tem o primeiro e o segundo, eu gosto mais do segundo livro, chama Que Estado para Que Democracia? E aí vocês podem ler um texto, esse daí mesmo, boa, ótimo, esse é o primeiro livro, e tem o Pós-Neoliberalismo 2, com essa mesma turma aí, Atílio Boron, que escreve, aliás, sobre os novos leviatãs e a polis democrática, Emir Sader, textos muito bons, está aí uma boa indicação de leitura para vocês perceberem essa transformação do capitalismo na América Latina contemporânea, e aí vai ser particularmente essa discussão da saída do desenvolvimentismo na entrada do mundo neoliberal. E aí a gente tem, de novo, o abandono do mundo neoliberal e a tentativa de uma terceira via, foi assim que eu chamei, mas não é exatamente isso, mas de uma conciliação entre a possibilidade de gerar transformações sociais, mas mantendo a estrutura econômica, porque foi isso que efetivamente acabou acontecendo na maioria, não em todos, na maioria dos países da América do Sul. A gente tem modelos muito específicos na Bolívia, por exemplo, quando o Evo Morales foi eleito, do Hugo Chávez na Venezuela, como eu falei, mas aí a gente tem nos demais países, né, dos Kirchner na Argentina, Lula no Brasil, mais associado a essa manutenção de uma ortodoxia econômica, digamos assim, né?
Daí a gente chega no pós dessa onda esquerda na América do Sul, nos anos mais atuais, de 2010 para cá, então na última década, que esse modelo da esquerda latino-americana começou a ruir, porque esses modelos funcionam bem na medida em que eles dão retorno financeiro e retorno econômico, né? Então, na medida em que eles não conseguem mais gerar desenvolvimento, mais gerar crescimento econômico, aí eles perdem espaço, e foi o que aconteceu em boa parte da América do Sul mais uma vez, e aí os governos começam a voltar para o outro espectro político e outras possibilidades de leitura. Por que eu estou falando dessas transformações políticas se nosso tema é o capitalismo? Primeiro que, numa leitura de economia política internacional, é impossível querer discutir políticas sem perceber questões econômicas e vice-versa. E para a abordagem que eu pretendo emprestar a essa discussão de capitalismo na América, de um capitalismo já internacionalizado, já globalizado, que são possibilidades, talvez, de alternativas, não necessariamente revolucionárias, não formas de superação do capitalismo como ruptura ou como adaptação e evolução do mundo neoliberal, mas como percepção do que no sistema internacional de estados é feito e pode ser feito para ler esse capitalismo aqui na América do Sul. Nesse contexto, eu falei que queria ler através da integração regional e através da cooperação internacional. Então, esse pano de fundo histórico vai colocar telas em que a gente pode sobrepor essas discussões, e por isso eu fiz questão de falar da política e da economia ao longo desses anos todos, porque quando a gente pensa, por exemplo, o processo de integração latino-americana vai começar, sei lá, nos anos 60, com a LAUC, com a LAD, desde os anos 50, ou seja, no momento do desenvolvimento, veja que eu estou sobrepondo agora a integração regional àquela camada de leitura econômica do sistema capitalista na América do Sul, de desenvolvimentismo, de neoliberalismo e depois de novo desenvolvimento, de estratégia de desenvolvimento nacional, né? Quando a gente sobrepõe a leitura dos modelos de integração, por exemplo, na América Latina, ganha força nos anos 50, 60 e 70, a integração da LAUC, da LAD, depois começa a perder espaço nos anos 80, e aí, depois dos anos 90, na verdade, 90 no liberalismo, depois dos anos 90, vem o reinício dos novos modelos de integração regional, do qual o Mercosul, ainda nos anos 90, mais da Comunidade Andina de Nações, de outros modelos, tanto no Rio da Prata quanto ao norte da América do Sul, vão se formando de propostas integracionistas. E essas propostas de integração são, de alguma forma, modelos de um sistema de freios e contrapesos, de uma resposta conjunta ao capitalismo, que, de forma conjunta, os países do Sul, os países da América do Sul, resolvem dar, se associando para combater o grande capital, as grandes empresas multinacionais, e os grandes estados, as grandes empresas, porque o Estado não sai mais uma outra curiosidade aqui desse mundo neoliberal, que deveria ter o Estado totalmente ausente, mas o Estado induz o neoliberalismo, induz em determinado momento o desenvolvimento e mantém certos negócios, o que não deveria acontecer em modelo liberal nenhum, né? Mas que acontece. Pega aí o exemplo de liberalismo americano, por exemplo, os subsídios que eles dão aos produtores de gêneros agropecuários, por exemplo, como um exemplo, como um modelo, né? Então, quando a gente percebe a forma com que os países se relacionam em termos integracionistas, ou seja, da forma com que eles resolvem se aproximar combinando suas economias, ainda deficitárias, ainda em desenvolvimento, ainda pouco industrializadas, algumas delas, quando elas se juntam para ter um poder de barganha, de negociação maior no comércio internacional,
A gente está vendo uma estratégia de política de impacto econômico e de possibilidades de geração de transformação social grande para os países da América do Sul. Isso daqui vai sofrer um revés depois dessa primeira fase de expansão, que com os governos de esquerda, voltando no início dos anos 2000, vai ter um novo fôlego, e aí esse novo fôlego é dado pela criação, pelo desenvolvimento do Mercosul, ampliação do Mercosul, né? A Venezuela acaba entrando, depois de uma querela longa, mas entra formalmente para o bloco, a Bolívia se associa, o Suriname e a República da Guiana têm acordos formais já assinados com o Mercosul, a possibilidade de expansão do bloco, a criação da Unasul, a União Sul-Americana de Nações, com os 12 países sul-americanos, sem a Guiana Francesa, todos os países sul-americanos dela fazem parte, a criação de um Conselho de Defesa sul-americano. Esse é o modelo de integração que ganha fôlego com os governos de esquerda na América do Sul. Depois, com o retorno dos governos associados ao centro e à direita, mais uma vez perdem fôlego esses exemplos de integração regional e as experiências integracionistas. Veja, vamos tomar o exemplo do Brasil, sem discussão política, né, mas só com percepção histórica, de desenvolvimento de um bloco que, malgrado as suas deficiências, estou falando do Mercosul, tinha propostas interessantes para o conjunto dos países membros e associados, perde totalmente a credibilidade no governo Temer e, enfim, no governo Bolsonaro. Não se trata do político em si, mas da orientação política, porque quando o Aécio Neves foi candidato contra Dilma, ele disse claramente que se fosse eleito acabaria com o Mercosul no dia seguinte, né? Não lembro se ele disse no dia seguinte, mas que disse que acabaria e usou exatamente esses termos. Então, é um recrudescimento, a gente observa isso hoje, da integração latino-americana, da integração sul-americana, com base num pensamento autônomo de desenvolvimento para os países da própria região, porque atualmente existem outros modelos de tentativa de aproximação de países na América do Sul, mas é com uma base ideológica que não visa ao desenvolvimento de políticas e estratégias nacionais de desenvolvimento. Essa foi uma camada. Se a gente puser uma terceira camada, que é do outro espectro que eu gostaria de discutir, que é a cooperação internacional, a gente vai perceber ainda outras tantas coisas e similaridades, talvez alguns paradoxos. A cooperação internacional surge no pós-Segunda Guerra. Na verdade, exemplos de cooperação internacional, especialmente aqueles diante de grandes catástrofes, sempre existiram, né? E a gente tem exemplos deles antes da Segunda Guerra, mas com um sistema internacional de cooperação para o desenvolvimento, a sua arquitetura fundada no pós-Segunda Guerra Mundial. Então, mais uma vez, a gente volta para aquele momento histórico para perceber, dentro das oscilações políticas e econômicas, as oscilações dos modelos integracionistas, como se comportou a cooperação internacional nesses países. O que a gente chama de cooperação internacional, que é a cooperação tradicional, era a cooperação do norte para o sul. Era a cooperação que se exercia do norte para o sul, e que no sul nunca teve uma imagem muito positiva. Vamos pegar aqui, por exemplo, uma frase do Eduardo Galeano, que diz que a caridade se exerce verticalmente, a partir de cima, né, e que a solidariedade é horizontal. Deixa eu procurar aqui a frase do Galeano. Só escrever solidariedade desde arriba. La caridad es humillante. Oi. Tela, fica à vontade. Não, era só para dizer a frase do Eduardo Galeano, que diz assim, que a caridade é humilhante porque se exerce verticalmente e a partir de cima. A solidariedade horizontal implica em respeito mútuo. Isso aqui, veja, a leitura do Eduardo Galeano, né? A leitura que o Sul acaba fazendo, que eventualmente faz, do que é a cooperação internacional
em seu primeiro momento, em suas falhas, em suas insuficiências, que era de geração a tentativa de geração de desenvolvimento a partir do norte para o sul, com o que ele chamou agora de caridade, e lá na nomenclatura da cooperação era aid, era ajuda mesmo, o termo era esse. Depois a ONU vai fazer força para trocar o termo a expressão de International Aid, que era AID, AOD, ajuda oficial ao desenvolvimento, né? E aí sai esse termo ajuda e passa a ser o termo cooperação, porque a cooperação implica numa solidariedade e que na América Latina é vista como não possível vinda de cima, porque vinda de cima é caridade, e a caridade sempre humilha e nunca é como aquela horizontal. Aí a gente vai ter um modelo de cooperação nos primeiros anos baseadas nas mesmas lógicas que criam um sistema financeiro internacional, baseado nos países do centro do capitalismo, em relação à periferia. É arquitetado por eles para transferir recursos do norte para o sul. Então, era ajuda oficial ao desenvolvimento, que acabou chegando um fluxo de recursos muito grande, que foi responsável, inclusive, pelas transformações estruturais e projetos de infraestrutura feitos no sul. Pega aí o exemplo do governo, sei lá, JK, que as custas do endividamento externo, mas naquele modelo que a gente falou, né, dinheiro muito barato no exterior, pega o dinheiro e o plano de metas consegue. Se vocês nunca viram, dê uma olhada no plano de metas, é um negócio assim surpreendente, os percentuais de desenvolvimento de infraestrutura que busca, né, de oferta energética, era coisa de 2.000%, 3.000% de aumento, e em grande medida acaba sendo exitoso, consegue tudo isso. Depois a gente vai ver que as custas do endividamento grande, porque aquele dinheiro que veio barato tinha um asteriscozinho, como eu falei, e aí a gente entra numa dívida externa. Mas veja, a ajuda vinha, a gente gerava desenvolvimento, a gente tentava, a partir dessa acumulação de capital, fazer a nossa revolução industrial, e aí vem as indústrias de base, nos anos 50, aí vem, talvez, o que o professor Daniel quis chamar a atenção sobre o Barão de Mauá, né? Tem a ver, Tiago, tem muito a ver. Tem a ver com a substituição de importações, né? Quer dizer, tem a ver com a ideia e a tentativa, muito mais uma tentativa do que uma realidade, em fazer com que o processo da segunda revolução industrial gerasse a capacidade prática de uma instalação de uma indústria nacional. Quer dizer, seria a tentativa de reproduzir em escala reduzida, mas com um interesse de reprodução, a dinâmica do que ocorre, ou do que teria ocorrido, nos países desenvolvidos, nos países, na época, vamos falar na linguagem contemporânea, emergente. Então, a ideia seria tentar fazer com que a periferia do sistema internacional reproduzisse a lógica do desenvolvimento. O problema central desse argumento é que isso é uma coisa que o Friedrich List explora já mesmo no final do 19, perdão, na metade do 19, depois, contemporaneamente, quase 150 anos depois, o Rajun Chang vai retomar essa discussão, no Chutando a Escada, vou projetar aqui para vocês, que é um belo livro. É que isso não pode se dar de forma tão simples assim, e nem tão pouco cautelosa assim. Por quê? Porque isso envolve relações de poder. Inevitavelmente, o sistema internacional não está eivado pura e simplesmente. Eu vou mostrar aqui na Amazon, mas não é para ninguém comprar não, viu, gente? Isso tem na internet de graça. É porque eu não estou achando no Google Books. Mas isso tem adoidado, vocês acham isso em PDF? Não vou dizer onde, porque senão estou induzindo vocês ao crime, né? Mas aqui, olha. Chutando a Escada, Estratégia de Desenvolvimento em Perspectiva Histórica. Tá? É um livro publicado pelo Unesp, pela editora da Unesp, em 2004. Um livraço que serve para a vida. Então, a ideia central é que é possível a emulação ou a mimetização das estratégias que os países desenvolvidos usaram para se tornar a periferia desenvolvida. Essa explicação, via de regra,
não leva em conta que existe uma coisa muito importante na história da humanidade chamada porrete. Ou seja, existem instrumentos de poder, de violência, de coerção no sistema internacional que, via de regra, são utilizados em determinado contexto ou outro, de forma sistemática, para impedir processos como esse, para sabotar processos como esse, ou até mesmo para estancar processos como esse. Agora, outros casos também que são impressionantes. Obviamente, o caso chinês é impressionante. É o caso mais importante, na minha opinião, mais simbólico, no século XX, que é a partir de 79, talvez antes, mas com Deng Xiaoping definitivamente, né? Que isso poderia ser reproduzido com Vargas aqui no Brasil, isso poderia ser reproduzido com vários outros representantes na América do Sul e na América Latina, tá? Não faltariam exemplos, mas globalmente a China é notável. Por quê? Porque a introdução de políticas heterodoxas baseadas em premissas historicamente válidas sobre o desenvolvimento permitiu que países, especialmente na Ásia, semi-agrários, países que passavam fome na metade logo depois da Segunda Guerra, a Coreia, um baita caso também, né? A Coreia do Sul, em que são países que passaram fome, guerras, que foram invadidos por potências regionais ou externas, mas que em seguida conseguiram realizar um processo de reversão e de substituição da importação a um tal ponto que hoje, 70 anos depois, são países que são referência tecnológica. Aí tem um problemaço. São dois países que são regimes de exceção, e não é há pouco tempo. Na Coreia do Sul, todo mundo elogia por causa da Samsung, por causa da Hyundai, um monte de coisa, mas a estratégia política para lidar com a oposição na Coreia do Sul, vou esperar o Thiago acabar de beber água para falar, foi botar a oposição no paredão, né, Thiago? Foi isso mesmo. Fuzilou a oposição. E não era nenhum regime comunista, não, tá? Era uma ditadura civil, não era, Thiago? Aham. Mas com forte apoio das Forças Armadas e altamente intolerante. Como diz o meme sobre o... Só para devolver a palavra, Thiago. Como diz o meme sobre o Kim Jong-un, o Kim Jong-un sempre diz: eleição com mais de 2 partidos sempre dá problema. Mas Então, na Coreia do Sul não teve problema para definir um projeto nacional. Por quê? Porque quem não concordava morria. Agora que você olha para a Coreia do Sul e se diz, nossa, mas que exemplo. Nada. A Coreia do Sul passou por uma crise política tremenda ainda agora. Horrorosa. E o pessoal foi para a prisão mesmo. Primeiro-ministro, depois, tudo mais. Então não é tão simples, né? O desafio da aceleração do desenvolvimento e da inserção da América Latina no capitalismo é um problemaço. Então, não há automatismos, né, Thiago? Não sei se você concorda. Com certeza. O List, que você chamou a atenção, né? O Friedrich List, ele dizia isso, né? Que além de que a riqueza é uma capacidade de gerar riqueza, não é exatamente o que tem de riqueza material, que é resultado de um projeto nacional e que países distintos requerem projetos nacionais distintos, né? Exato, quer dizer, o List ele fala, olha, não dá pra gente... Bom, vamos contextualizar um pouco. O Friedrich List escreveu esse livrinho aqui, ó. O Sistema Nacional de... Isso é uma coisa legal que dá aula por aqui possibilita, hein, Thiago? É verdade. Que a gente pode pegar a referência, vamos falar da referência na hora, ao vivo. Vou mostrar também esse livro. Vamos lá. Aqui vai dizer que a publicação é de 1979, mas isso é um desaforo. Porque a publicação, na verdade, é de 1800 e... Deixa eu ver. 41. É velho feito diabo. Peraí. Essa foi uma leitura que fez muita diferença na minha vida quando eu fiz mestrado. Então, esse livrinho aqui, tá? Sistema Nacional de Economia Política, ele é um livro em que o Friedrich List explora uma tese. Qual é a tese? E ela é muito importante. É preciso que esteja sempre claro, na mão dos governantes de uma determinada instância territorial, nacional, que a economia nacional importa. E ela importa à luz do uso de estratégias de proteção da indústria infantil, que é o argumento da indústria infantil, por sua vez, é uma tese, pasmem, e da proteção dela, de 1781, se não me engano. Vou fazer mais uma consulta aqui na colinha,
para ver quando que o Alexander Hamilton escreveu a sua mais importante obra, né? Chamada O Relatório sobre as Manufaturas. Vou ver aqui na referenciazinha, na minha colinha, quando foi que ele escreveu o relatório sobre as manufaturas. Em 1791. Ele escreveu o relatório sobre as manufaturas. Foi um comunicado dele à Câmara Baixa. Ele era secretário do Tesouro, ou seja, o primeiro-ministro da economia americana. E ele foi no Congresso em 1791 para dizer: ó, a economia americana não vai funcionar enquanto a gente continuar vendendo algodão. Por quê? Porque a gente sempre vai vender algodão e comprar manufatura. E a gente nunca vai agregar valor à produção, nem vai ter mercado interno. E os Estados Unidos, para se protegerem, precisam de mercado interno. E só vai ter mercado interno se tiver indústria nacional. Só que se não proteger a indústria, ela não floresce. É engraçado, inclusive, que o Hamilton, ele morreu, Thiago, em 1804, sabe como? Chuta um modelo de morte absurdo nos Estados Unidos. Não sei. Cara, ele duelou a tiro com o vice-presidente americano. Eu tinha visto essa história já. Verdade. 1804, Hamilton, o gênio que desenvolveu o primeiro modelo de proteção à indústria americana, morreu num tiroteio com o vice-presidente americano. Poderia ter sido o vice-presidente americano morto a tiro por um ex-secretário do Tesouro. Você já pensou se isso ainda está valendo? O que teria acontecido esse ano no Brasil, em 2020? Já pensou? Entre os governadores e a presidência da República? É uma loucura. Os caras foram lá, tem árbitro, disputa tiro, conta os passos, vira e dá tiro no outro. Quem matar, matou. Uma loucura, né, cara? Isso porque todo mundo agora fica surpreso porque tem problema da democracia americana. Quem tem problema com a democracia americana hoje não conheceu um sujeito chamado Andrew Jackson. Joguem depois no Google, Andrew Jackson. Vocês vão ver que o Trump é fichinha do lado dele. É uma criancinha de 5 anos do lado dele. Mas vamos voltar aqui. Então, o List ele se apropria do aforismo, da tese do Hamilton, para dizer o seguinte: estados jovens ou periféricos precisam, inequivocamente, de uma proteção à indústria, para ter mercado interno, se é que quer ter soberania sobre a economia nacional. Por quê? Porque a concorrência externa, já em condições de maturidade tecnológica e acumulação de capital, são intrinsecamente desiguais aos países em desenvolvimento. Então é por isso que precisa proteger. Só que acontece um pequeno problema, e o List ele saca isso. Bom, ele escreveu também, vamos lá, né, ser honestos, ele escreveu quase 50 anos depois do Hamilton. Então ele viu o que aconteceu. O List era um cara que estava escrevendo sobre a Sonderweg alemã, né? Sobre a Sonderweg. Sobre a Zollverein alemã. Sobre a União Aduaneira que deu origem ao projeto de nação contemporânea da Alemanha, que era toda fragmentada depois do Sacro Império Romano-Germânico. Então, o que acontece? Qual é o problema? O problema central, depois do Império Alemão do primeiro Reich ter capotado, né? O que acontece? Acontece que tentam juntar os pedaços e industrializar um país. Mas essa industrialização precisaria de coisas que não estavam à disposição em qualquer prateleira do sistema internacional. Porque o List ele sacou muito rápido, com um exemplo inglês, que os países que preconizam livre comércio, e isso é uma chave muito interessante, muito heterodoxa, os países que preconizam livre comércio são países que já se utilizaram de estratégias protecionistas. É por isso que ele não é protecionista o tempo todo, né? Ele defende a proteção da indústria. O protecionismo ele é uma estratégia com tempo de temporária, até a indústria ganhar corpo. O protecionismo é uma estratégia com prazo de validade. Sim. A leitura contemporânea, quase 100 anos depois de novo, utilizando o Walt Rostow, que escreveu sobre as 6 etapas do desenvolvimento, é um baita livro também, um cara do MIT, maravilhoso, assim. O X da questão é que o protecionismo ele é uma estratégia instrumental para você falar em desenvolvimento econômico. O problema é que ele é impopular, ele é doloroso, mas ele gera emprego, ele movimenta, ele cria mercado interno, ele dá densidade para agregação de valor à mercadoria, ele cria cadeias de valor. Agora, ele é chato, por quê? Porque ele não dá lucro. E o rentismo grita quando isso acontece. Uhum. É muito desagradável, né?
Pois é, então, isso tudo porque eu estava falando de cooperação internacional. Eu trouxe a cooperação internacional para discussão à toa, porque eu gosto de falar de cooperação. Ué, apareceu. Ah, Daniel saiu da. Eu acho que foi o. Bom, eu vou continuar. Acho que está todo mundo aí. O Daniel aparece aqui, embora tenha dito que saiu. Continua gravando, então eu vou continuar. Caí, voltei, caí, voltei, caí, voltei. Pronto. Não parou a gravação, não, né, gente? Não parou, não, não parou, não. Show. Desculpa. Eu não estou falando da cooperação internacional no contexto do desenvolvimento do capitalismo na América do Sul, porque eu gostaria de falar de cooperação internacional. Quando a gente pensa, por exemplo, as estratégias cepalinas para o desenvolvimento na América Latina, a Comissão Econômica para a América Latina das Nações Unidas, o CEPAL, quando a CEPAL fala, geralmente as pessoas estão acostumadas a ouvir processo de substituição de importações, desenvolvimento por substituição de importações, mas eram duas, vou dizer que nos alemães assim, né, duas estratégias. Uma era a substituição de importações e a outra era a cooperação internacional. Está lá no modelo cepalino, né? Então a cooperação era uma forma de auxiliar na transformação estrutural necessária para a geração de desenvolvimento. Por que eu estou falando na transformação industrial? Porque industrial não, transformação das bases, né? Porque, vejam, eu coloquei a cooperação, eu estava fazendo o quadro da cooperação internacional aqui para sobrepor os outros dois. Surge ao final da Segunda Guerra o que a gente chama de cooperação tradicional, que é aquela de cima para baixo, norte e sul, e que ajudava os países do sul a gerar desenvolvimento. Essa ajuda vinha com condicionalidades. Depois as condicionalidades formais vão ser deixadas de lado, ainda que continuem existindo algumas, mas elas vão ser substituídas por outras menos imediatamente percebidas, mas ainda assim escamoteadas em discursos e modelos difíceis de serem negados. Eu já explico. Vinha do norte para o sul, a cooperação era aquela que os países do norte emprestavam dinheiro ao sul para auxiliar no seu desenvolvimento, que no fim das contas não gerava transformação estrutural. Ao invés de investir, como o Brasil conseguiu fazer a partir de uma barganha forte do fim do governo Vargas, do primeiro, né? Para a criação da indústria de base no Brasil, o dinheiro que vinha da cooperação internacional era para mitigar a pobreza que existia nos países do Sul. Então, ele gerava algumas transformações sociais não permanentes. Tanto que, na nomenclatura dos projetos internacionais, não havia essa ideia de que existe hoje de stakeholder, sabe, de parceiro, daquele que colabora com a elaboração do projeto. Ele simplesmente recebe, o projeto vem, faz alguma coisa, depois vai embora. Nada fica, nada se transforma. Esse foi o modelo. E as insuficiências desse modelo foram percebidas pelos países do Sul, e a cooperação internacional proposta como alternativa a cooperação norte-sul, e aquela que foi que eu disse que foi pensada aqui pela CEPAL também, para dizer do desenvolvimento, para além da substituição de importações, ela começava a pensar como aquela ideia de solidariedade de Eduardo Galeano, que deve ser exercida horizontalmente. Então, a cooperação sul-sul, de base mais horizontal, ela tinha outras premissas e outras prerrogativas, e ela ganha fôlego e ganha espaço, curiosamente, no reverso do que aconteceu com os projetos de cooperação, dos projetos de integração regional. Essa é uma tese rica, hein, Thiago? Sim. E aqui tem um paradoxo, né? Porque o momento de expansão do capital, de expansão das possibilidades econômicas que geram o pensamento integracionista, que gera o desenvolvimento, que gera o pensamento nacional e a estratégia desenvolvimentista, que vem acompanhada daquele crescimento econômico até os anos 80, quando escasseia os recursos entre os anos 80 e 90, que volta que vem o neoliberalismo,
que a ortodoxia econômica retorna para os países, na mão das elites, para a consecução do interesse próprio, dificilmente do interesse nacional, curiosamente, é o modelo em que a cooperação Sul-Sul ganha espaço, né? Então, isso acontece, e aí a crítica ao modelo de integração, ao modelo de cooperação, começa a ser percebido daquelas estruturas que eu falei que não eram imediatamente percebidas. Vejam, quando os países do Sul começam a gritar, e aí tem uma coisa que a gente chama de espírito de Bandung, muito presente aqui desde o meio dos anos 50, né? Que a atuação dos delegados latino-americanos, em especial, por conta da CEPAL, por conta de toda essa percepção, mas também lá afroasiáticos, lá da Conferência de Bandung, quando eles começam a se perceber, e aí na lógica histórica, a gente está falando de um movimento de não alinhados, a gente está falando da possibilidade, em relações internacionais, a gente diz que é não fazer bandwagoning, né? Que é não se alinhar imediatamente a um bloco ou ao outro. Quando isso surge, a crítica vinda do Sul global, e aqui eu estou falando de todo o Sul global, e não só da América do Sul, mas na América do Sul vai ser exposto, por exemplo, no Plano de Ação de Buenos Aires, que é quando os países do Sul se reúnem ali em 78 para poder definir os termos que eles gostariam de ver na cooperação internacional. Os países do Norte alteram as regras. Lembra daquela alternância de regras que Nixon fez no sistema internacional e que não coloca nada no lugar e o dólar continua sendo a moeda internacional do padrão, que eles exportam inflação para o resto do mundo porque ele emite papel moeda e força que todos os outros países também façam isso, e emissão de papel moeda implica necessariamente, sem aumento da base produtiva, em inflação. Quando isso acontece, eles alteram a estrutura. Se eles têm estrutura, quer dizer, não alteram a estrutura, eles alteram as regras do jogo, né? Como eles têm estrutura em suas mãos, como eles têm as instituições em suas mãos. Aliás, lembra das instituições que eu falei? Banco Mundial, FMI, eles estão sempre nas mãos dos países ocidentais. O Banco Mundial é sempre presidido por um americano, e o FMI, historicamente, e o FMI sempre por um europeu. Depois que uma francesa substituiu um acusado eu não sei se foi pedofilia ou se foi agressão contra a mulher, foi alguma coisa que gerou um desconforto internacional grande, e aí colocaram uma representante, uma mulher, à frente do Fundo Monetário Internacional, francesa, e aí depois... Dominique Strauchan assediou uma camareira. Foi isso, pronto. E aí indicaram a Christine Lagarde. Acertei? Acertei na mosca, perfeito. Ali acabou o domínio dos europeus sobre o Fundo Monetário Internacional. Historicamente, desde Bretton Woods, o Fundo Monetário Internacional era presidido por europeus. O acordo era esse. E o Banco Mundial por americanos. Agora, o Banco Mundial e o FMI também é presidido agora por um americano, né? E deu uma briga danada recentemente, porque a chancelaria brasileira acabou apoiando a proposição de um americano ao Banco Mundial. E, bom, isso é outra conversa. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: eles têm as instituições na mão, e com as instituições eles criam as regras do jogo. E a regra do jogo na cooperação internacional foi transformada. E aí eu vou colocar um elemento aqui que vocês vão perceber a dificuldade de transformação do capitalismo, ou pelo menos da superação dele, ou da superação dos seus efeitos negativos para a América Latina. Estou falando da cooperação internacional. Quando a cooperação internacional passou a receber, a cooperação tradicional, Norte-Sul, né, vertical, começou a receber todas as críticas do Sul, e o Sul começou a fazer a sua cooperação horizontal, a cooperação Sul-Sul, né, aquela em que, embora não tivesse muito recurso, tinha troca de expertise técnica, e lembrem que o modo de produção não é só a maneira de produzir, mas o grau de tecnologia associado a essa produção. Então havia uma possibilidade de troca de expertise técnica dentro da cooperação, não envolvia necessariamente dinheiro, mas um savoir-faire que alguns países do Sul conseguiram desenvolver
pontos nodais no desenvolvimento da globalização, né, como chama o Milton Santos. Por exemplo, o Brasil tem alguns pontos nodais, né, que a gente chega na ponta de lança, a extração de petróleo em água profunda, o desenvolvimento gerado, sei lá, o pensamento da Embrapa. A gente está falando de instituições de ponta de lança no desenvolvimento tecnológico em suas áreas respectivas, né? A gente chegou em algumas, então fica aí a discussão sobre atingir ou não, de ter atingido ou não o status de desenvolvido, né? Mas vamos voltar aqui. O que eu quero dizer é o seguinte: eles tinham regras, e essas regras foram mudadas. Eles mudaram a regra do jogo. O que foi que eles fizeram? Eles fizeram o seguinte: a partir de toda a crítica vinda do Sul, dos modelos que geravam consequências negativas para os países do Sul da cooperação tradicional, e aí o exemplo do modelo da cooperação Sul-Sul fez com que eles mudassem as regras. Mudaram da seguinte forma: e isso tem uma série de formas de conseguir, já que eles dominam as instituições, de conseguir, porque o financiamento parte dos países ricos, parte das agências voltadas para o desenvolvimento, a GTZ alemã, acho que é a Deutsche Gesellschaft für Technik Zusammenarbeit, a USAID, a United States Aid Agency, veja aqui que ainda chama de aid, né, de ajuda internacional. Mas não pode dizer que é influência, né? Não pode chamar de ingerência, tem que chamar de ajuda. Pois é. O que esses caras fizeram, eles criam condicionalidades, eles criam as regras para o dinheiro chegar ou não. Aí eles criaram o Índice de Desenvolvimento Humano. Essa foi uma sacada estratégica muito boa, porque o IDH é algo que ninguém em sã consciência vai reclamar. Ninguém vai dizer assim, pô, um investimento ou uma alocação de recursos da cooperação internacional, em que, naquele momento que eu falei que escasseia os recursos, e aí a gente explica o paradoxo. Escasseia o recurso, e a economia é a alocação ótima de recursos escassos. Você tem que pegar dinheiro que falta e colocar de uma forma que gere transformação efetiva. Então, onde eu vou colocar esse dinheiro? E aí eles criaram esse índice de desenvolvimento humano e disseram o seguinte: a gente vai colocar naqueles que conseguirem gerar mais desenvolvimento, naqueles que conseguirem ter mais indicadores do IDH cumpridos, ou em projetos que gerem mais transformação no índice de desenvolvimento humano. É óbvio que não é quem tem o IDH maior, porque se quem tem o IDH maior precisa menos de recursos. É assim, qual é o projeto de cooperação que vai gerar um impacto maior na melhoria do índice de desenvolvimento humano? Quem, em sã consciência, vai reclamar de um recurso que chega para reduzir taxas de analfabetismo, mortalidade infantil, coisas que, os elementos que estão presentes lá no que vai, por fim, dar o número do IDH do país. Ninguém vai reclamar disso. Então, eu aloco recurso nos projetos que são voltados para isso. O problema dos projetos voltados para isso é que eles nunca, jamais vão tocar em pontos que geram transformações estruturais na economia. Então, as melhorias no grau de desenvolvimento humano gera uma forma mascarada de perceber uma melhoria na condição de vida de determinado povo, sem necessariamente transformar estruturalmente as bases necessárias para a geração endógena de desenvolvimento. E aí, essa terceira camada que eu coloquei, primeiro da reflexão política, histórica, geográfica, da segunda, econômica, da segunda da integração e da terceira da cooperação internacional, ela vai mostrando como a estrutura constrange os atores. Veja, não é para ser uma discussão construtivista, né, de quem veio antes, se foi o ovo ou a galinha, se foi o agente ou se foi a estrutura, mas de perceber que o sistema internacional, ou o sistema financeiro internacional, do jeito que ele está montado, a partir de uma base de um mesmo modo de produzir, claro que eu estou falando só do mesmo modo de produção, que é o capitalismo, mas de formas transformadas revolucionariamente, que conseguiu manter esse modo de produção à frente e acima dos outros,
porque a própria lógica marxista, por exemplo, do modo de produção capitalista, tem uma frase de Marx que diz que ele vota em favor do livre comércio, né? Se você recortado de todo o contexto, eu voto em favor do livre comércio. Se perguntar quem escreveu aquilo, ninguém vai dizer Marx, né? Mas ele diz que vota no livre comércio porque ele é um sistema que destrói a si mesmo. E que, como o capitalismo surgiu das entranhas da ordem feudal, no declínio do capitalismo surgiria um modo de produção socialista, né? Acontece que não houve esse declínio do modo de produção capitalista. O modo de produção capitalista foi se transformando, se adaptando, se moldando e criando instituições, e mais uma vez, nesse sentido, obviamente, revolucionário, ele cria instituições que dão suporte ao seu projeto de dominação. Então, mantém-se dentro de uma estrutura internacionalmente organizada, e daí a importância da gente perceber o capitalismo atual, nos tempos da globalização, que nada é feito a partir de uma produção local, a partir de uma indústria instalada em determinado território, tudo é pensado de forma global, e é pensado colocando em perspectiva os atores ali presentes, e com o papel que eles desempenham nesse intrincado jogo. Nas relações internacionais a gente usa uma linguagem teatral e fala de ator, papel e cenário, né, no cenário internacional. Na cena constituída dessa arquitetura financeira, a gente tem instituições, a gente tem regras, a gente tem até valores que são criados. Eu lembro, deixa eu ver se, já que a gente tem essa possibilidade de recorrer aqui a uma colinha na internet, um trecho aqui da contribuição para a crítica da economia política, de Marx. Aqui, ó, logo no prefácio, ele diz assim: o resultado geral a que cheguei, e que uma vez obtido serviu de fio condutor aos meus estudos, pode se resumir assim: na produção social da sua vida, os homens contraem determinadas relações necessárias e independentes da sua vontade, relações de produção que correspondem a uma determinada fase de desenvolvimento das suas forças produtivas materiais. O conjunto dessas relações de produção forma uma estrutura econômica da sociedade, a base real sobre a qual se levanta a superestrutura jurídica e política, e a qual correspondem determinadas formas de consciência social. O modo de produção da vida material condiciona o processo da vida social, política e espiritual em geral. Não é a consciência do homem que determina o seu ser, mas, pelo contrário, o seu ser social é que determina a sua consciência. Veja, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que, inclusive, experiências de ordem social e moral, de construção de consciência coletiva. Por isso que não fui eu, foi o próprio Marx, que quando diz que modo de produzir é uma forma de modo de produção, uma forma de produzir, levando em consideração o grau de tecnologia, a forma de distribuição do produto social e o conjunto de regras formais, legais, morais e religiosas existentes no país, ele está falando disso. Então, assim, a forma com que a estrutura é posta, Marx chamaria de superestrutura, né? Se coloca de uma maneira que inviabilize a geração de desenvolvimento e a superação do estado de dependência dentro do capitalismo contemporâneo pelos países do Sul. Como é que você quebra esse modelo? Aí as formas de superação desse modelo, a gente vai ter desde o List, lá do Friedrich List, que vai falar precocemente, digamos assim, em protecionismo, mas também precocemente ele vai falar, eu acho que ele foi talvez o primeiro a dar importância ao capital humano, falando da educação, do treinamento que a pessoa tem que ter, né? Porque ele percebeu que a indústria americana tinha a vantagem de poder atrair, por meio da imigração, uma mão de obra britânica qualificada, o que os alemães não podiam fazer, né? Então ele percebeu, olhando o exemplo americano, e o Hamilton foi, obviamente, uma inspiração e um modelo, né? Foi leitura básica dele, que existem formas de fazer isso, né? Existem maneiras, e aí eu vou retornar nos eixos que fui colocando, porque esses eixos, já que a gente está falando do capitalismo atual, internacionalizado, globalizado, colocado dentro de uma estrutura internacional e não mais podendo ser pensado
de forma localizada, porque ele já se financiarizou e ele está no éter, né? Ele está no não lugar do Marco Alger. Ele não está mais numa empresa fixada em determinado território, ele está na nuvem, né? Quando a gente percebe isso, e aí a gente vai voltando às camadas de novo, da cooperação para a integração. A integração, então, talvez fosse uma forma de, percebendo as insuficiências das negociações, do desbalanço entre as questões, entre as economias nacionais, de propor modelos de superação, modelos não é de abandono do capitalismo. Aqui a gente está falando de uma possibilidade que é a ruptura, a revolução, aí abandono do capitalismo, e nada disso é novo. Propostas como o socialismo, como o anarquismo e outras tantas, são modelos que foram propostos de superação do capitalismo, né? Eu não estou falando desses modelos de superação do capitalismo, embora eles se constituam em possibilidades para além do capitalismo, né? Mais uma vez, mas isso aí já está... futuros, né, Tiago? Sim, sim. O que eu estou falando aqui é da transformação do próprio sistema, de que forma a gente pode usar o aprendizado de que a forma de produzir tem que levar em consideração a forma de distribuição do produto social, que tipo de política social determinado governo tem. A gente volta para a primeira estrutura, que é da economia e da política. Outro, o grau de tecnologia. A gente tem mania de achar que tecnologia é só nanotecnologia, microchip, e de sociedades avançadas, né? Então, a gente imagina, se é grau de tecnologia, então os países do sul, pobres, os latino-americanos que ainda não chegaram lá, não têm condições de concorrer no capitalismo. Não, está falando de inovação. Inovação não precisa ser uma máquina nova, pode ser um novo processo dentro de um processo já existente, né? Tá aqui um especialista em inovação, em tecnologia, que eu tenho certeza que concorda que existem possibilidades e alternativas dentro desse sistema, mesmo que criado na estrutura que a gente conhece, formada para engessar e para impedir a coisa do chutando a escada, né? Subir a escada, chuta para ninguém subir mais. Ainda assim, existem possibilidades. E eu estou elencando como possibilidade não percepções de transformação, de ondas políticas, mas de utilização, que são mais comuns em determinadas ondas políticas ou não, de certas estratégias internacionais, como o multilateralismo, como a integração regional, como a cooperação internacional, que estão presentes no mundo odierno, né, no mundo pós-vespaliano, mas de 1648 para cá, o sistema se transformou algumas vezes, e no modelo atual do sistema internacional, a gente tem instituições multilaterais, e aí ganha mais importância e menos importância, a depender do momento. Atualmente, elas perdem importância, né? Na verdade, elas mostram o quanto elas são importantes. Veja aí, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde. Mostra o quanto são importantes, mas ainda há discursos políticos que minimizam a importância da utilização desses fóruns multilaterais de debate, né? Você pega governantes saindo de cúpulas de discussão de temas internacionais, ou seja, esvaziando de importância certas experiências multilaterais. Mas, em outra medida, você tem governos que financiam, que favorecem e que buscam o multilateralismo, a integração e a cooperação como estratégias para gerar um capitalismo, se não uma terceira via, mais humanizado, né? Ou um capitalismo mais, já que a gente falou do Friedrich List, que vai dizer que cada país tem que adaptar a forma com que lhe parecer mais correto, né? Porque o desenvolvimento para ele era um resultado de um projeto nacionalista, né? E não a consequência do mercado, como pensava o Smith, por exemplo. Então, se é uma estratégia, que essa estratégia leve em consideração que países diferentes têm realidades diferentes e têm estratégias diferentes. Na América do Sul,
o processo histórico de passagem de colônia para país desenvolvido, de acumulação de capital, de entrada no mundo industrializado e na tentativa de chegar às fases superiores do capitalismo, mostram que cada país tem o seu modelo, cada país tem a sua especificidade, uma necessidade diferente de fazer isso. Como todos esses na América do Sul compartilham experiências sociológicas parecidas, mais uma vez, existe aqui na integração desses países e na cooperação entre os países do Sul elementos e possibilidade de gerar um capitalismo diferente. Né? Show de bola, Thiago. Caraca, que aula, hein? Que aula, hein, cara? Muito, 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 muito bom. A gente visitou um monte de coisa. E só reforça a ideia que trazer pessoas do seu calibre, convidados como você, fazem a diferença para a nossa disciplina. Quero perguntar se a turma tem... Mas tem que ser dito, a verdade. A César o que é de César. Queria perguntar à turma se tem alguma pergunta. Bom, pessoal, se não tiver nenhuma pergunta, eu queria agradecer muito ao Thiago. Acho que a gente já foi diluindo os comentários ao longo da conversa, né, Thiago? A gente está aqui há 1 hora batendo um papo legal. Mais que 1 hora, né, na verdade? A gente entrou 2 e pouco, a gente está aqui há quase 2 horas falando, nem deu tempo passar, olha. Thiago, obrigado pelo brilhantismo que você trouxe para a gente, uma abordagem interdisciplinar, incrível, impressionante, cheia de referências, e eu espero que você se sinta em casa aqui com a gente, possa voltar, e sem dúvida alguma a gente vai te convidar para mais vezes trazer essa tua sabedoria, esse teu conhecimento para a gente. Tudo bem, cara? Muito obrigado. Com muito prazer, muitíssimo obrigado, valeu mesmo. A gente se ajuda na medida em que os nossos saberes de áreas distintas convergem para uma mesma discussão, né? E aí a gente começa a falar do mesmo assunto, sob pontos de vista diferentes, que só enriquece. E vai. Thiago, muito obrigado, pessoal. Valeu. Pedro, Amanda, Hugo, muito obrigado. Agora são 16 horas e 15 minutos do dia 9 de janeiro. Na aula sobre capitalismo na América Latina, eu encerro a sessão de hoje. Um ótimo sábado para todos. Muito obrigado, Thiago. Valeu. Boa tarde, Amanda. Boa tarde, Thiago. Tchau.